Bem-vindos! Ao longo dos últimos 200 anos, uma pequena área no Oceano Atlântico ficou marcada pelos desaparecimentos de 20 aviões, 50 navios e centenas de pessoas. Conhecida como o Triângulo das Bermudas ou o Triângulo do Diabo, essa região se tornou um verdadeiro cemitério aquático, repleto de naufrágios e enigmas. Diversas hipóteses científicas foram elaboradas para tentar decifrar o que está acontecendo nesse misterioso trecho de oceano, provocando a disseminação de ideias e medos que inspiraram inúmeros livros e documentários, buscando comprovar a existência de fenômenos estranhos neste lugar. Existe uma possível anomalia acontecendo nas profundezas desse trecho marítimo? Algo que fuja ao nosso entendimento, que ocorre bem abaixo dos mais profundos raios de sol. Neste vídeo, tentaremos desvendar o verdadeiro mistério que envolve o Triângulo das Bermudas e buscaremos compreender por que esse setor oceânico tem despertado curiosidade e medo em milhões de pessoas. Em 1950, um artigo foi publicado em vários jornais americanos, destacando uma série de desaparecimentos inexplicados entre a costa da Flórida e a ilha de Bermuda. O artigo detalha 5 incidentes separados ao longo dos últimos 5 anos, nos quais uma embarcação, 9 aviões e cerca de 135 civis e tripulantes desapareceram sem deixar vestígios. Foi a primeira vez que essa região específica do oceano foi suspeita de ser anormalmente propensa a desaparecimentos náuticos. No entanto, o autor do artigo não forneceu uma causa para essa suposta anormalidade, e assim nasceu um mistério provocativo. Em 1952, uma revista especializada em paranormalidade delineou a região de interesse como um triângulo entre o estado americano da Flórida e as duas ilhas de Porto Rico e Bermuda. A escolha dessa forma triangular pareceu quase que arbitrariamente selecionada, uma vez que o autor não fez nenhuma tentativa de justificar sua escolha. Contudo, assim que a ideia de um triângulo enigmático foi lançada ao mundo, seu nome se tornou inevitável. Em 1964, a revista de ficção americana, Argosy, apresentou uma capa com a legenda: Perdidos no Triângulo das Bermudas. O artigo dentro dela abordava muitos dos mesmos desaparecimentos dos 2 artigos anteriores, mas com uma narrativa muito mais exagerada, repleta de citações fictícias e suposições alarmantes. Como era o comum de uma revista predominantemente sobre ficção, poucos esperavam uma análise cientificamente sólida e abrangente da Argosy. Isso porque a publicação buscava atingir um público específico que desejava entretenimento com mistérios, e não compreender suas causas. O Triângulo das Bermudas sempre foi um mistério apenas pelo mistério, uma verdadeira lenda. Essa área no Atlântico Norte, delimitada por Miami, San Juan e Bermuda, começou a chamar a atenção em 1492, quando o navegador Cristóvão Colombo registrou 3 fenômenos estranhos nessa ocasião histórica. São eles: a observação de uma bola de fogo, o funcionamento inexplicável das bússolas, e a presença de uma luz estranha suspensa acima da superfície do oceano. A descrição da bola de fogo como um ramo maravilhoso de fogo que caiu do céu para o mar pode parecer misteriosa, mas não há necessidade de invocar alienígenas ou OVNIs para explicá-la. Na verdade, um simples meteoro seria mais do que suficiente para esclarecer essa descrição. Em setembro, as estrelas cadentes são comuns, especialmente naquela região, devido à órbita e inclinação da Terra, e esse avistamento em 15 de setembro pode ser facilmente atribuído a um meteoro cruzando o céu. 2 dias depois, em 17 de setembro, ocorreu o segundo evento. A tripulação percebeu que suas bússolas estavam desalinhadas com a estrela do norte. Em seus relatos, Colombo descreveu a mudança inexplicável nas direções indicadas pela bússola, o que despertou a curiosidade e o mistério em torno dessa região desde então. Isso certamente foi alarmante na época, mas desde então aprendemos que isso se deve a um efeito conhecido como declinação magnética. No entanto, para desvendar esse enigma, é essencial que deixemos de lado narrativas sensacionalistas e teorias infundadas e busquemos explicações racionais baseadas em evidências. Entre as hipóteses científicas mais plausíveis, temos a perturbação no geomagnetismo, que pode afetar as bússolas das embarcações, causando desorientação e, consequentemente, incidentes. Em resumo, a agulha de uma bússola se alinha com o norte magnético, enquanto a estrela do norte se alinha com o norte verdadeiro.
É como se a bússola apontasse para o norte magnético em vez do o norte verdadeiro na maioria das regiões. Mas o mais importante disso tudo, no entanto, é que nenhum desses dois fenômenos ocorreu em qualquer lugar perto do Triângulo das Bermudas, mas sim no meio do Oceano Atlântico Norte. Esse fato é frequentemente ignorado por muitos que se debruçam sobre o mistério do Triângulo. Porém, o terceiro evento, a luz estranha, foi realmente avistada dentro dos limites do Triângulo. Cristóvão Colombo descreveu essa luz como uma pequena vela de cera que subia e se elevava. Mas ele também acreditava que era uma indicação de terra e nunca a descreveu como inexplicável. Na verdade, poucas horas após enxergar essa luz, um tripulante avistou o continente americano, apoiando a suspeita de Colombo de que a luz emanava de uma terra próxima. Essa luz misteriosa provavelmente era proveniente de alguma atividade humana, talvez uma tocha ou fogueira da população indígena. Assim, por meio de análise histórica e racional, podemos desvendar o suposto mistério associado a esse evento. Como deve ficar claro agora, é essencial olhar além das narrativas superficiais. É fundamental que nos apoiemos em análises detalhadas de dados reais para obter uma compreensão mais precisa sobre os desaparecimentos e incidentes na região. Ao longo dos séculos, o mistério do Triângulo das Bermudas persistiu com incidentes notáveis, como o naufrágio de um grande navio inglês em 1606, que acabou por inspirar a peça A Tempestade de Shakespeare, mencionando as Bermudas como um local atormentado ou amaldiçoado. Em 1881, outro enigma surgiu quando um navio que atravessava a região supostamente encontrou um navio fantasma deserto. Relatos divergentes sugerem que parte da tripulação embarcou no navio fantasma, mas após uma tempestade, a tripulação desapareceu completamente. Ao adentrarmos no século XX, o enigma do Triângulo das Bermudas ganhou notoriedade como uma região misteriosa no oceano. Em fevereiro de 1918, o USS Cyclops, um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu enquanto transportava 300 tripulantes de Salvador, na Bahia, para Baltimore, Maryland, atravessando o Triângulo das Bermudas. Surpreendentemente, o navio não emitiu um chamado de socorro, e nenhum destroço foi encontrado. A Marinha dos Estados Unidos o descreveu como um dos mistérios mais desconcertantes da história naval. Em seguida, mais navios da Marinha, como o USS Proteus, também desapareceram dentro dessa região sem deixar rastros. Já o voo 19, apresentado aqui como o famoso incidente de contatos imediatos do terceiro grau, é possivelmente o desaparecimento mais conhecido associado ao Triângulo das Bermudas. Algumas pessoas argumentariam que esse evento é o catalisador de todo o fenômeno misterioso atribuído à região. A história é a seguinte. Em 5 de dezembro de 1945, um esquadrão de 5 aviões partiu de uma base aérea naval em Fort Lauderdale, Flórida. Era um exercício de navegação de rotina que não deveria representar um problema para esses 14 pilotos e tripulantes experientes. Cerca de 2 horas após o início do exercício, o esquadrão deveria estar retornando, mas o piloto do avião líder relatou que estava desorientado, já que suas 2 bússolas estavam funcionando mal. Várias estações tentaram manter contato esporádico com o voo 19 para determinar sua localização atual, mas com pouco sucesso. As comunicações entre os 5 aviões também foram interceptadas, e podia-se ouvir as tripulações discutindo direções e orientações. Conforme os minutos passavam, o sinal entre as torres e o voo 19 enfraquecia gradualmente, tornando cada vez mais difícil manter uma linha de comunicação estável. Aproximadamente 4 horas após a decolagem, o pessoal da Marinha conseguiu aproximar a localização atual do voo a cerca de 200 km ao norte de sua rota de voo pretendida. Para auxiliar na busca e resgate, um hidroavião designado ST-49 foi enviado para esta localização. No entanto, após uma transmissão de rotina, o ST-49 desapareceu inexplicavelmente, adicionando ainda mais mistério ao incidente. Os 5 aviões foram pilotados por 4 estudantes e um instrutor de voo chamado Charles Taylor. Na partida, um dos estudantes assumiu o papel de líder do voo, enquanto Taylor atuava apenas como supervisor. No decorrer do voo, houve uma série de eventos que podem explicar o desfecho trágico. Ao examinar mais a fundo esse trágico evento,
podemos encontrar explicações para o desaparecimento. A região do Atlântico Norte é propensa a mudanças climáticas repentinas, como tempestades que podem confundir pilotos e dificultar as comunicações. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de rádios era intenso, e a interferência poderia ter sido um fator relevante nesse caso específico. Charles Taylor também pode ter confundido a localização do voo, misturando as ilhas nas Bahamas com as ilhas no Florida Keys. Isso é um exemplo de desorientação espacial, um problema que os pilotos podem enfrentar quando têm dificuldade em perceber sua posição exata no espaço em relação ao ambiente ao seu redor. Esse tipo de confusão pode ocorrer devido a fatores como referências visuais insuficientes, informações imprecisas dos instrumentos de navegação ou uma combinação de ambos. Em casos de desorientação espacial, os pilotos podem confiar em suas percepções equivocadas e desconfiar dos instrumentos de bordo, levando a decisões indevidas. No caso de Charles Taylor, sua experiência anterior e familiaridade com voos sobre as Florida Keys podem ter afetado suas percepções e levado a um julgamento equivocado de sua localização real. Isso é compreensível, considerando a complexidade da navegação aérea e as possíveis distrações durante o voo. Ao confiar em suas percepções equivocadas, Taylor seguiu em direção ao norte, acreditando estar indo em direção a Fort Lauderdale, quando, na verdade, estava voando para o mar aberto. Enquanto a situação se desenrolava, fatores como o pôr do sol, as más condições climáticas e a crescente violência do mar tornaram o resgate ainda mais desafiador. O resultado foi que o voo 19 provavelmente caiu no oceano após ficar sem combustível, enquanto o ST-49, com um motor defeituoso, sofreu uma possível explosão. A ausência de sobreviventes e a inabilidade de localizar destroços e corpos tornaram o desaparecimento um mistério perturbador. Apesar de uma extensa busca e resgate realizada por navios e aviões, as evidências disponíveis sugerem que os 6 aviões e os 27 tripulantes a bordo afundaram no oceano, sem deixar vestígios visíveis. Esses desaparecimentos continuaram ao longo dos anos, somando mais de 70 casos misteriosos na área. Em 17 de janeiro de 1949, ocorreu um incidente misterioso envolvendo um avião conhecido como Star Ariel, que partiu de Bermuda em direção a Kingston, Jamaica. Após uma transmissão de rotina do piloto, o avião desapareceu sem deixar rastros. Esse desaparecimento intrigante ocorreu sob condições aparentemente favoráveis, sem indícios de acidente e com uma tripulação experiente. As investigações subsequentes não conseguiram determinar a causa provável devido à falta de evidências concretas. Nesse contexto, é válido mencionar outro incidente similar que ocorreu um ano antes, envolvendo um avião chamado Star Tiger. Esse avião também desapareceu perto de Bermuda, sob condições climáticas desfavoráveis, e nunca foi encontrado. As circunstâncias teoricamente inexplicáveis de ambos os desaparecimentos tornaram esses eventos ainda mais enigmáticos. Em tais situações, com informações limitadas, é essencial explorar possíveis explicações naturais. No caso do Star Tiger, investigações posteriores revelaram que o avião estava mal mantido, com defeitos conhecidos que não haviam sido corrigidos. Além disso, a engenharia mecânica do avião apresentava falhas, incluindo um aquecedor propenso a mau funcionamento e risco de combustão e explosão. A falta de evidências concretas nessas investigações pode ser devida à ausência de tecnologias avançadas de rastreamento na época. Atualmente, a aviação conta com sistemas de comunicação e localização mais sofisticados, como radares e dispositivos de rastreamento por satélite, que aumentam a capacidade de monitorar e localizar aeronaves em tempo real. Outro incidente misterioso e famoso é o do veleiro de 5 mastros Carol A. Deering. Em 9 de janeiro de 1921, o Deering partiu da ilha de Barbados em direção a Norfolk, Virgínia. Poucas semanas depois, o navio foi avistado próximo à costa da Carolina do Norte, mas foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, aparentemente abandonado. A tripulação de 11 pessoas havia desaparecido, deixando para trás um navio vazio e pertences pessoais. Uma mensagem em uma garrafa encontrada perto dos destroços inicialmente indicou a possibilidade de pirataria, mas posteriormente foi considerada uma farsa. No entanto, há evidências que sugerem a ocorrência de um motim a bordo do navio.
As tensões entre o capitão e a tripulação, juntamente com a saudação feita ao farol por um homem que não era o capitão, fortalecem a hipótese de insurreição. Apesar dessas possíveis explicações, a ausência de respostas concretas ainda adiciona um toque de mistério a esses eventos. Entretanto, tudo fica ainda mais estranho. Após Deering passar pelo farol, uma embarcação desconhecida, um grande navio a vapor pintado de preto, passou a segui-lo. De forma estranha, a tripulação ignorou a saudação do farol e cobriu sua identificação antes de se afastar rapidamente. A possibilidade de ser o navio a vapor americano SS Hewitt, desaparecido na mesma época, desperta especulações. Poderia esse navio misterioso ser um navio pirata perseguindo o Deering? Ou seria um caso de motim orquestrado pela própria tripulação? Muitos elementos desse evento permanecem desafiadores de explicar. Diante de tudo isso, justificadamente em razão da época, as pessoas começaram a notar esses acontecimentos inexplicáveis, e o termo o Triângulo das Bermudas o acabou por ser cunhado em 1964 por Vincent Gadassi, que questionava como uma área geograficamente limitada poderia ser palco de tantos desaparecimentos inexplicáveis. Alguns argumentaram que não se tratava apenas de condições climáticas adversas, mas sim de uma passagem para algo maior e desconhecido. Teorias alternativas sugeriram a influência de civilizações antigas, energias misteriosas de origem desconhecida, ímãs, cristais e até mesmo buracos de minhoca, levando à ruptura do espaço-tempo. Embora o Triângulo das Bermudas tenha testemunhado casos intrigantes de desaparecimentos, a investigação precisa ser conduzida com rigor, baseada em evidências concretas e na aplicação de princípios científicos bem estabelecidos. É verdade que alguns livros e teorias sensacionalistas atraem grande público ao explorar histórias misteriosas e conexões aparentes entre eventos separados por longos períodos de tempo. Por essa razão, agora, avançamos para uma análise técnica do famoso Triângulo das Bermudas. Por que ele não é explicitamente marcado em mapas e cartas náuticas? E por que a Guarda Costeira dos Estados Unidos não o destaca como uma área de risco em seus relatórios anuais? A resposta é simples. O Triângulo não é um local particularmente perigoso em si. Por exemplo, em um estudo com dados da Lloyd's List, uma publicação de navegação, constatou-se que apenas 1,8% de todas as embarcações no mundo têm algum tipo de acidente. E, dos 8.634 navios que passaram pelo Triângulo das Bermudas, apenas 2 sofreram acidentes, representando apenas 0,02% do total. Essa proporção é cerca de 90 vezes menor que a média global. Esses dados indicam que o Triângulo das Bermudas não está entre as regiões oceânicas mais perigosas do mundo. Muito pelo contrário. Trata-se de uma área movimentada, onde diversos tipos de embarcações e aeronaves compartilham o espaço simultaneamente. Voos de cruzeiro, operações militares, transporte de carga, pesca comercial, turismo e voos privados ocorrem frequentemente nessa região. Ademais, a localização do Triângulo está em uma rota de furacões e é conhecida por suas condições climáticas voláteis. A maioria dos incidentes ocorre devido à interação entre esses fatores e à inexperiência de alguns passageiros e tripulações. O coquetel perigoso de condições imprevisíveis e inexperiência contribui para o registro de acidentes e desaparecimentos mais frequentes nessa área. Entretanto, é importante destacar que muitos dos mitos em torno do Triângulo das Bermudas provêm da imaginação coletiva, da literatura sensacionalista e de teorias conspiratórias, em vez de evidências sólidas. O oceano é vasto e cheio de desafios, e histórias de mistérios capturam nossa imaginação. No entanto, quando submetidas a uma análise criteriosa, muitas delas podem ser explicadas por causas naturais e eventos comuns. Portanto, se você estiver planejando viajar pelo Triângulo das Bermudas, não há razão para temer desaparecimentos inexplicáveis. As viagens são geralmente seguras, e os riscos associados são menores que os encontrados em outras áreas do oceano. Aproveite suas aventuras, explore o mundo e lembre-se de que, embora alguns mistérios sejam emocionantes, a realidade muitas vezes é menos empolgante do que a ficção. Agradeço a todos por assistir e acompanhar essa jornada de exploração do mundo marinho e, em especial, do Triângulo das Bermudas.
Para continuarmos a aprimorarmos nossas comunicações, oferecermos informações e mantermos o canal vivo e no ar, conto com o seu apoio, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Não custa nada para você, mas para nós é um gigantesco combustível motivacional. Estamos empenhados em aprofundar nossas pesquisas e verificar nossas fontes e dados para fornecer conteúdos cada vez mais confiáveis e embasados. Se tiver sugestões de temas, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Até mais. Abraço.